Quando pensamos nos grandes vilões de Dragon Ball, quase sempre encontramos o mesmo padrão. Frieza queria dominar o universo. Cell buscava provar que era o ser perfeito. Majin Buu destruía tudo simplesmente porque fazia parte de sua natureza. Todos eles possuem motivações diferentes, mas compartilham uma característica em comum. São ameaças que surgem para conquistar, destruir ou satisfazer seus próprios desejos. Mas Dragon Ball GT decidiu seguir um caminho completamente diferente. Em vez de criar mais um conquistador, apresentou um vilão que nasceu como consequência dos próprios erros dos Saiyajins. Um personagem cuja vingança não surgiu do nada. Ela foi construída décadas antes, quando uma raça inteira foi exterminada. E talvez seja justamente por isso que Baby seja um dos antagonistas mais interessantes de toda a franquia. Porque pela primeira vez Dragon Ball nos colocou diante de um vilão que não era apenas o causador da tragédia, mas também uma vítima dela. Durante alguns momentos da história de Dragon Ball, somos apresentados aos Tsufurujins, uma raça extremamente inteligente que habitava o planeta Plant muito antes da chegada dos Saiyajins. Enquanto os Saiyajins eram conhecidos por sua força e instinto para o combate, os Tsufurujins evoluíram de outra maneira. Seu maior poder era a tecnologia. Eles construíram cidades avançadas, desenvolveram máquinas e transformaram seu planeta em uma civilização muito mais desenvolvida do que a dos próprios Saiyajins. Mas essa diferença entre as duas raças acabou levando ao inevitável. Os Saiyajins, movidos por sua natureza guerreira, iniciaram uma guerra pela posse do planeta. O conflito terminou da pior forma possível. Os Tsufurujins foram praticamente exterminados, e o planeta Plant passou a se chamar Planeta Vegeta, tornando-se o novo lar dos Saiyajins. Durante muito tempo, essa tragédia permaneceu apenas como parte do passado da franquia. Até que Dragon Ball GT faz uma pergunta muito interessante. E se ainda existisse alguém para se lembrar desse genocídio? E se o último sobrevivente dos Tsufurujins resolvesse cobrar essa dívida? É exatamente aí que Baby entra em cena. Diferente da maioria dos vilões de Dragon Ball, Baby não surge do nada. Ele é a consequência de um passado que a própria franquia já havia apresentado. Sua existência é resultado direto da crueldade dos Saiyajins. Mas existe um detalhe que torna sua vingança ainda mais simbólica. Baby não escolhe qualquer Saiyajin como hospedeiro. Ele escolhe Vegeta, o último príncipe da raça que exterminou seu povo. Essa escolha transforma Vegeta em muito mais do que um corpo poderoso. Ela transforma o próprio símbolo dos Saiyajins na arma da vingança dos Tsufurujins. É como se Baby dissesse que a raça responsável pelo genocídio agora seria obrigada a carregar o peso de seus próprios crimes. O príncipe que deveria representar o orgulho Saiyajin se torna justamente o instrumento da queda desse orgulho. E existe outra camada de ironia. Vegeta pode ter deixado para trás o conquistador que um dia foi. Mas para Baby, nada disso importava. A culpa não era do homem que Vegeta havia se tornado. Era daquilo que ele representava. E é justamente esse simbolismo que faz Baby ser muito mais do que um simples vilão, em busca de poder. Ele é o passado voltando para cobrar uma dívida que nunca foi paga. Baby funciona porque ele foge da fórmula tradicional dos vilões de Dragon Ball. Ele não quer destruir o universo simplesmente porque pode. Ele não quer provar que é o ser perfeito. Ele não busca apenas conquistar planetas. Seu objetivo nasce de uma tragédia que realmente aconteceu dentro da história da franquia. Isso faz com que sua vingança seja compreensível. Não necessariamente justificável, mas compreensível. O espectador entende por que Baby odeia os Saiyajins. Entende por que ele quer que eles sintam o mesmo sofrimento que os Tsufurujins sentiram. E isso torna o conflito muito mais interessante do que uma simples disputa de poder. Pela primeira vez,
Os Saiyajins deixam de ser apenas os heróis da história. Eles também precisam enfrentar as consequências do passado de sua própria raça. Baby não é apenas um inimigo. Ele é um lembrete de que toda ação gera uma consequência, mesmo que ela demore décadas para chegar. Dragon Ball GT possui muitos problemas, e isso é algo que até seus fãs costumam reconhecer. Mas quando falamos de Baby, a série mostrou uma de suas melhores ideias. Em vez de criar mais um vilão que aparece do nada para ameaçar o universo, GT resolveu olhar para o passado da própria franquia. Perguntou: o que aconteceria se alguém sobrevivesse ao genocídio cometido pelos Saiyajins? A resposta foi Baby. Um vilão que não nasceu da ambição. Nasceu do ressentimento, da dor e da necessidade de vingança. Talvez seja justamente por isso que Baby continue sendo lembrado como um dos antagonistas mais marcantes de Dragon Ball. Porque ele não representa apenas uma nova ameaça. Ele representa o momento em que o passado finalmente voltou para cobrar a conta dos Saiyajins.